E as murmurações das aves, principalmente estorninhos, né? Os estorninhos é que fazem essas formações. Gente, não é migração de aves, né? Não é como se fosse, são aves migratórias que estão em bando, voando. Não. Vamos ver algumas imagens sobre isso. O que é uma murmuração? Tem esse nome porque o bater das asas, o bater das asas faz esse som de murmúrio. Por isso chama-se murmuração. Aqui o estorninho é esse pássaro. Veja, aqui você tem uma murmuração, que é essa ondulação de milhares de aves ao mesmo tempo. Elas se comportam como se fosse um único organismo. É claro que isso é interessantíssimo para ser estudado. Mas onde vai se aplicar isso? Por exemplo, se você tiver carros que funcionam sozinhos, né, você pode aplicar esse mesmo, o que acontece, esse mesmo princípio, nessa frota de carros que estão andando sozinhos, né? Seria uma aplicação interessante. Por que elas fazem isso? Fazem isso para chamar outras aves que estejam próximas, então elas visualizam e vão até esse bando, e evitar predadores também. Essa tem em torno de 100 mil aves aí. Além disso, num clima frio, por exemplo, elas se juntam ali quando vão. Isso acontece próximo do anoitecer mesmo. Então, num clima frio, elas estão bem próximas, elas vão descer ali para as árvores e tal, vão ficar bem próximas, o que vai produzir um aquecimento, né? O calor do corpo uma da outra. Então, tem todas essas causas. Agora, esse é o porquê ocorre. Como ocorre? Veja que não é baseado no comportamento do vizinho que a outra vai se comportar. Imagina que é como aquela onda de estádio de futebol. Então, o pessoal aqui se levanta para fazer a onda e o pessoal lá da frente está observando o que está acontecendo aqui. Os pássaros fazem a mesma coisa. Então, eles têm uma noção ali de 7 ou 8 indivíduos em torno dele. Você está olhando, é claro que você sabe mais ou menos quando você tem que se levantar, que a onda está chegando. Então, é mais ou menos esse o comportamento dos pássaros, dos estorninhos, mas também isso tem sido estudado por outros métodos, que é justamente o método da redes livres de escalas. Se chama redes livres de escalas. Isso começou a ser estudado em 1998 por conta da internet. Essa é uma imagem do artigo que vai estar na descrição. Então, esse estudo ele pode ser usado na internet, pode ser usado em relações sociais. É uma rede complexa. Essa rede complexa, no caso, esse tipo de rede, rede sem escala, o que acontece é o seguinte: você tem alguns pontos que vão estar ligados a muitos, e muitos pontos que vão estar ligados a poucos. Então, esse tipo de rede, ela é bastante estável. É a mesma coisa para o comportamento dessas aves. Então, veja aqui que você tem nesses tipos de redes, aqui a rede livre sem escala, que é igual a essa direita, é o mesmo tipo, a rede livre de escala, e você tem redes de mundo pequeno, redes aleatórias, mas para os pássaros, o estudo aponta para esse tipo de rede, livre de escala. Então, é uma rede bastante estável. Para desequilibrar essa rede, você tem que atacar os hubs, que se chamam HUBS, que são justamente esses pontos com muitas ligações. Esses pontos vão dar a estabilidade da rede.